período de Kyoto e sobre as questões de Copenhague. Por exemplo, o setor de transporte, como eu estou querendo enfatizar aqui, ele é um setor que ele tem muito significado, por exemplo, nas grandes cidades, ele tem muito significado no estado de São Paulo, não é isso? E se nós olharmos o mecanismo de desenvolvimento limpo, nós vamos ver que dos 4.500 projetos, existem apenas 2 de transportes. Um deles é do Transmilênio de Bogotá, porque há uma dificuldade muito clara, na verdade, de metodologia, de mensuração e de definição de adicionalidade em relação a isso. Portanto, quer dizer, uma das discussões de Copenhague, que diz muito respeito ao que nós estamos falando aqui, é, por exemplo, como que o novo regime internacional vai tratar o setor de transporte, levando em consideração que esse setor é absolutamente crucial em termos de emissão de gás de efeito estufa, e mais, ele é, em alguns países, ele é o setor que mais cresce proporcionalmente. Então, na lei paulista, não é isso? Nós colocamos isso sempre com a ideia de que, com o tempo, nós vamos ter que desenvolver metodologias, inclusive que o enfoque de mitigação não seja apenas um enfoque, na minha opinião, como é o caso do MDL, que é projeto a projeto, e não consegue, na minha opinião, capturar a ideia de políticas públicas. Quer dizer, inclusive a questão da adicionalidade, nesse caso, a gente tem discutido muito isso, né, Fernando? Ela se torna uma questão extremamente complexa, porque a base do protocolo de Kyoto, o artigo 12 do protocolo de Kyoto, é a adicionalidade que pressupõe, na verdade, o quê? Que não haja obrigatoriedade daquela medida que você está tomando. Se eu tenho uma política pública, se eu tenho um marco legal que define algumas regras, quer dizer, a discussão é como vai ficar isso no regime de Copenhague, quer dizer, a São Paulo define algumas regras na área de transporte apenas como exemplo, quer dizer, como fica a adicionalidade. E aí eu acho que nós temos que pensar muito, quer dizer, nessa legislação, e aí acho que é um aspecto importante para os governos locais, sejam eles estaduais ou municipais, quer dizer, que nós temos mecanismos no novo regime internacional que permitam que aquelas ações que nós estamos tomando como políticas públicas, que elas tenham, na verdade, elegibilidade, eventualmente, no regime que venha a existir, que nós ainda não sabemos quais são. Quer dizer, então, essas questões, na minha opinião, são importantes, quer dizer, esses processos que estão sendo tomados aqui em São Paulo, de uma comunicação em que nós definimos o que é essa comunicação, inclusive um dado interessante. Nós falamos muito em adaptação, né? Todo mundo fala em adaptação. Quando você vai identificar e elencar as vulnerabilidades, eu acho que não é tão simples como aparentemente parece. Quer dizer, como que eu vou, na verdade, elencar as vulnerabilidades em relação ao tema do aquecimento global? Quer dizer, que metodologias nós vamos adotar? E eu estou me referindo a isso, que eu participei com o Fernando e com a Jo, há 2 meses atrás, uma reunião na FAPESP, que o tema era megacities e vulnerabilidades. E uma das discussões que nós tivemos foi exatamente isso. Como é que nós vamos trabalhar as vulnerabilidades? E a lei paulista, inclusive, ela obriga que se faça um elenco das vulnerabilidades. Por que ela obriga que se faça um elenco das vulnerabilidades? Porque, claramente, se eu estou falando em adaptação, eu tenho que conhecer quais são as vulnerabilidades, efetivamente, para trabalhar com essas vulnerabilidades. E aí, mais uma vez, eu acho que nós temos que fazer um grande esforço, e a lei paulista também fala nisso, por exemplo, de engajamento da defesa civil. Eu tenho a oportunidade, vou participar na sexta-feira, está aqui até o nosso secretário executivo do Fórum Capixaba, aquele rapaz simpático, que ele é bem de economista, ecologista, mas enfim, quer dizer, de como nós vamos engajar a defesa civil na gestão, inclusive, dos desastres naturais. Quer dizer, como que nós vamos trabalhar com esse tema? Como nós vamos engajar no sistema nacional de defesa civil, não sei como funciona nos outros países, mas que ele é um pouco articulado com sistemas estaduais de defesa civil e, eventualmente, sistemas municipais de defesa civil, diante das vulnerabilidades, por exemplo, em relação aos extremos climáticos graves. Então, o que é, voltando à legislação, o que nós tentamos fazer foi isso, por exemplo, colocar claramente que a defesa civil do Estado de São Paulo terá que estar sendo preparada, que ela, na verdade, terá que fazer um esforço na identificação das vulnerabilidades. E aqui também fazer mais um comentário para vocês em relação às dificuldades que nós encontramos.
Quer dizer, nos Estados Unidos, em função, na verdade, do governo Bush ter, digamos assim, deixado de se engajar no protocolo de Kyoto e, de certa maneira, ter uma política de supressão do tema de mudança do clima, quer dizer, os governos estaduais americanos, eles se articularam e fizeram algumas políticas estaduais americanas. Aqui no Brasil e no Hemisfério Sul, quer dizer, pouquíssimos estados estão trabalhando nisso, pouquíssimas cidades estão trabalhando nisso. O Brasil tem um estado que talvez sirva até como modelo, não é isso, Fernando? Que é o estado do Amazonas, que fez uma política estadual de mudança do clima, mas é um estado que tem uma situação muito particular no Brasil, que é um estado que está na bacia amazônica, que tem 98% de cobertura vegetal, e que, portanto, quer dizer, ele é um estado que tem um perfil, né, Demóstenes, radicalmente diferente do nosso, e que, inclusive, está querendo se beneficiar do RED, que é uma das grandes discussões que eu acho que nós temos muito em comum dos países que são condôminos aqui da bacia amazônica, ou mesmo de outros biomas importantes.